Eu quero falar com você uma coisa que eu andei pensando ultimamente, sabe? Que é sobre o medo. Eu várias vezes ouvi falarem que o medo é ruim, o medo trava, o medo é o contrário do amor, o medo, afaste-se do medo, evite o medo. Eu pensava, mas por quê? Se o medo, de certa forma, é uma maneira da gente preservar a própria existência, né? Se a gente tem medo de um leão faminto, significa que a gente vai procurar proteção contra esse leão faminto, que vai nos ajudar a preservar a vida. Mas não é esse tipo de medo, né? Que, na verdade, a gente precisa se afastar. Porque uma coisa é aquele medo, aquele instinto, na verdade, de preservação da vida, que a gente chama de medo. E outra coisa é ter medo pelo medo. Medo de coisas que a gente vai ouvindo, vai imaginando, vai criando na mente e que não necessariamente a gente precisa se proteger dele. É como se a gente acionasse uma parte do nosso corpo, da nossa mente, que faz com que a gente entre num estado de preservação. E essa questão do estado é bem interessante, porque o que é que o medo faz com a gente? O medo desperta no nosso corpo um mecanismo de autoproteção, de fugir ou lutar, sendo que tanto fugir quanto lutar vai ser para preservar a sua vida. E nesse estado de fuga ou luta, uma coisa acontece no nosso corpo, na verdade mais de uma, mas as principais são que o sangue, ele flui da parte abdominal para os membros. Por quê? A gente precisa do sangue, da energia, do vigor nos braços e pernas, porque você vai precisar correr, vai precisar lutar. Então você precisa de estar com potência, de estar com energia nos seus membros. Por isso que quando a pessoa fica nervosa ou fica assustada, ela começa a tremer, começa a ficar com a perna meio bamba, porque foi acionada essa energia fluindo para os membros. Então toda essa parte do meio do corpo da pessoa aqui, ela fica drenada de energia. Ela fica numa posição de é melhor eu não me regenerar, é melhor eu não me curar, é melhor ficar aqui quieto, esperando que a crise passe, que a luta passe, que a fuga passe, que o perigo passe, para que eu possa continuar exercendo as minhas atividades normais, para que eu possa continuar existindo na plenitude de quem posso ser. Paralelamente a isso, no nosso cérebro também acontece algo interessante. A parte frontal da nossa mente aqui, nosso cérebro, é responsável por pensar, por raciocinar, por decidir, por separar as coisas no sentido de entender, não, isso é bom para mim, isso é ruim para mim, isso faz sentido, isso não faz. Esse processo acontece aqui. Mas quando nós estamos numa situação de fuga ou luta, onde o medo está determinando o funcionamento de quem nós somos, essa energia que está aqui no pensar, no raciocinar, vai aqui para trás, para a nossa parte mais posterior do cérebro, que é responsável pela reação. Sem pensar, você só reage, porque é reflexo. Na hora que um inimigo vai correr atrás de você ou vai querer te atacar, você não tem tempo para pensar nas fundamentações do porquê, você tem que reagir rápido. E geralmente quem já não passou por essa experiência, nossa, eu reagi, eu nem sei, nem pensei quando eu fiz aquilo. Já aconteceu contigo? Nossa, eu nem pensei, eu só fiz. Então, numa situação de crise, de medo, onde você precisa usar um instinto, se está preocupado em se proteger, você não pensa, você reage. O medo faz com que a gente não pense, faz com que a gente reaja sem pensar. A gente só reage àquilo que a gente está condicionado a reagir. A gente não se cura, não se trata, a gente quer lutar, quer se defender. O medo coloca a gente nesse tipo de estado. Mas o que acontece quando a gente está constantemente com medo? Quando a gente está constantemente com medo, você está constantemente sem se curar, você está constantemente sem ser quem você pode ser, e você está constantemente sem pensar, só reagindo, sem pensar. Condicionado a reagir da maneira como você tem sido programado para reagir. A gente é programado para reagir lutando, se opondo. Perceba só, nos filmes, geralmente o filme só acaba, só tem um final feliz, na grande maioria das vezes, quando alguém morre, quando o vilão morre. Por que a morte? Por que a violência? Por que a briga? Por que é que as notícias ruins rendem mais audiência do que as notícias boas?
Por que será que os filmes de ação com bombas e brigas dão mais audiência do que um filme que fala sobre amor, sobre superação? Será que isso tudo não faz parte de um condicionamento de como devemos reagir numa situação de medo? Quando você mantém a sua calma e mantém o medo longe da tua energia, você tem a oportunidade de continuar sendo quem você é, se curando e funcionando bem, ao mesmo tempo que você consegue pensar, analisando a situação. Será que tudo que acontece realmente é da maneira como é apresentado pra gente? Ou será que é tudo uma forma da gente viver com medo? Será que você tá com medo agora do que eu tô falando? Será que você tem medo de ir na esquina, medo do vírus, medo de que aconteça alguma coisa com alguém que você ama, medo de dormir e não ter uma boa noite de sono, medo de comer alguma coisa que vai te fazer mal? Devemos viver com medo? Ou nós podemos controlar o nosso pensar, o nosso sentir, para que a gente possa gerenciar qual é a energia que vai determinar o funcionamento, o setup, o mindset da nossa existência? Vamos pensar um pouquinho? Eu tô pensando bastante e queria compartilhar com você. Obrigada por me assistir até aqui. Beijo.